Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar nesse vídeo os compostos oxigenados. Até agora você que tem estudado os vídeos anteriores, você viu que a aula nós só falávamos de hidrocarbonetos, compostos que tinham carbono e hidrogênio. A partir de hoje nós começamos a estudar os oxigenados. Oxigenados são compostos que além de ter carbono e hidrogênio, têm o oxigênio. Então, por que um composto é um hidrocarboneto? Porque ele tem hidrogênio e carbono. Por que o composto é oxigenado? Porque ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Acontece que existem várias funções oxigenadas. Uma das mais importantes é a função álcool. Quando que eu sei que um composto pertence à função álcool? A partir de hoje, cada substância que eu te ensinar vai ter um grupamento funcional. Um grupamento que caracteriza o composto orgânico. É o grupo funcional. E qual é o grupo funcional do álcool? É o grupamento OH, que eu preciso que você aprenda que ele chama hidroxila. Então, álcool é quando tem a hidroxila. Lembraram uma coisa importante? Quando você muda a função orgânica, você muda o sufixo do nome, lembrou? Lembra que o hidrocarboneto era terminado na letra O? Álcool tem o sufixo OL. Então, olha só, por favor. Esse composto, ele é um hidrocarboneto. Ele chama metano. Se eu tirar o hidrogênio e colocar o OH, ele virou álcool. Então ele vira met de um carbono, ande simples, ol de álcool, metanol. Se eu tenho, por exemplo, 2 carbonos e o grupamento OH, então eu tenho o etanol. E assim por diante, propanol, butanol, pentanol. Só que tem um probleminha. Quando você tem mais do que 2 carbonos, você precisa dizer a posição em que está o OH. Sim, porque esse composto aqui ele chama but de 4 carbonos, ande simples, ol de OH, butanol. Só que se eu peço para você fazer o butanol, o que vai acontecer? Você vai colocar 4 carbonos e OH. Você pode colocar o OH no primeiro carbono, no segundo carbono, assim por diante, certo? Mas eu quero este OH neste carbono. Então o que eu faço? Agora preste muita atenção. Vocês aprenderam comigo, na hora que eu estava ensinando o hidrocarboneto, que a insaturação é mais importante que qualquer radical. O que é isso, Debs? Ora, se um composto tem dupla e um radical, você começa a numerar pelo lado mais próximo de quem? Da dupla, porque a insaturação é mais importante que o radical. A partir de agora, o grupo funcional é mais importante que qualquer outro composto, que qualquer outra coisa dentro da estrutura. O grupo funcional manda no composto. Então eu começo a numerar pelo lado mais próximo do grupo funcional. Então eu vou ter este OH no carbono de número 2. Então, como o OH está no carbono de número 2, chama 2-butanol, ou então butan 2-ol, como vai aparecer nos vestibulares modernos. Ok? Agora, cuidado da maneira que se escreve, né? Você tem 1, 2, 3, 4 carbonos e o grupamento OH preso nele. Joia? Pode acontecer e vai acontecer também de você ter o OH num composto ramificado. Isso não altera absolutamente nada. É usar a mesma técnica que você usou até agora. Esse composto é ramificado por quê? Porque ele tem um carbono terciário. Carbono terciário, o que você faz? Transforma em secundário. Lembra? Tire o menor pedaço. O menor pedaço é esse aqui, ó. Poderia ser esse do lado esquerdo, aí ficaria a mesma coisa, certo? Começa a contar do lado mais próximo do OH. Então eu tenho 4-metil. 5 carbonos é pente, ligação simples é AN, 2-ol. Ok?
Mas, moçada, é muito importante você assistir às aulas, porque é na aula que o professor dá aquele plus a mais. Por exemplo, eu tenho certeza que na hora que você começou a ver esse vídeo, e você viu, pô, o Debs está ensinando álcool. Aí eu sei o que é álcool. Álcool é que tem um grupamento OH, todo mundo sabe isso, que é terminado em ol e aquele negócio todo. Mas o que a maioria não sabe é essa frase aqui, ó. Nem sempre quando tem OH é álcool. Cuidado com isso, por favor. Se você tiver, por exemplo, no mesmo carbono, a dupla ligação e o OH, isso aqui não é álcool. Se eu tiver o OH no mesmo carbono que a dupla, isso não é álcool. Isso é uma outra função orgânica chamada enol. E por que eu coloquei essas chaves em volta dele? É para dizer que ele não é um composto estável, ele é instável. E é por isso que ele deixou de ser álcool, porque álcool é estável. Álcool existe, né? Álcool é usado para fazer bebida alcoólica, álcool é usado como combustível e álcool é usado como solvente. Ótimo solvente, né? Muita gente esquece de falar que álcool é solvente. Quantos desodorantes que você tem que é dissolvido em álcool? Remédios homeopáticos, muitos deles são dissolvidos em álcool. Álcool é um ótimo solvente, tá? Agora, uma coisa interessante. Quando eu tiver o OH no mesmo carbono que a dupla, hein? Isso não é álcool. Olha o nome, enol, en de dupla, ol de OH. Certo? Agora, eu posso ter álcool com dupla? Lógico que eu posso ter álcool com dupla. É quando eu tenho a dupla num carbono que não tem o OH. Observem esse composto. Ele é um álcool, certo? Por que ele é álcool? Ora, porque ele tem o OH preso em carbono saturado e não insaturado. E como que eu vou dar o nome? Da seguinte maneira, começa a contar pelo lado mais próximo do OH. Esse carbono é o número 1, 2, 3, 4. Cada posicionamento, então vamos ver, but para dizer que tem 4, en que está na posição 2, ol que está na posição 1. Olha o que é álcool, tá? Agora, é interessante uma coisa que você saiba, que nem sempre quando tem OH é álcool. Outro detalhe interessante é quando você tem no anel aromático, certo? O OH, isso também não é álcool, tá? Isso é uma outra função orgânica chamada fenol, certo? Agora, por que deixou de ser álcool, Debs? Porque o fenol é uma substância que tem caráter ácido. Já o álcool é uma substância de caráter neutro. Tá? O caráter do álcool é um caráter neutro. Então, o caráter do álcool caracteriza neutro. Por isso que álcool, ele não esteriliza, ele limpa, ele é um ótimo solvente, ele tem essa propriedade do álcool gel dissolver gordura, né? Porque ele tem uma cadeia carbônica muito grande, então ele mata alguns vírus por solvatação, mas ele não serve para fungos, por exemplo. Então ele não pode dizer que ele esteriliza, senão de repente você usava álcool para curar micose e não tem jeito. Tá? Agora, muito cuidado, pode ter o anel aromático, certo? E ser álcool. Esse caso aqui é um álcool. O OH está preso num carbono que não tem nada a ver com um anel benzênico. Tá legal? Então não vamos esquecer quando que se classifica um álcool, quando se determina um álcool. Agora, muito cuidado quando você estudar álcool. O álcool é uma substância que pode ser chamado de primário, secundário, terciário e quaternário. Quaternário não. Por que não? Porque o álcool é chamado de primário quando o OH estiver preso em carbono primário, como esse caso. O OH preso em carbono secundário é um álcool secundário. O OH em carbono terciário é um álcool terciário. Então o álcool é classificado pelo posicionamento do OH. Quando cair álcool na prova, lembre que o álcool é uma substância natural. É uma substância retirada diretamente da natureza, principalmente da cana-de-açúcar, da beterraba, do arroz, né? Por isso que nós temos aí várias fontes de obtenção de álcool. Lembrar que o álcool que aparece nas bebidas alcoólicas é o álcool etílico, né? Por isso que a gente não fala bafômetro. Bafômetro é um nome
vamos dizer assim, vulgar. O certo é etilômetro. Ele mede a quantidade de álcool etílico, que é o álcool encontrado nas bebidas alcoólicas. Tá legal? Eu posso ter álcool com mais de uma hidroxila. Eu teria então o diol, né, propanodiol, butanodiol, certo? Por exemplo, nós estamos conhecendo aí, no começo do ano, um problema na bebida, né, o etileno glicol, que é o etanodiol, ele é um álcool. Tá? Então esses são álcools que têm duas hidroxilas. Lembrar que duas hidroxilas nunca pode estar no mesmo carbono. Então eu tenho um álcool aqui com 3 hidroxilas, certo? Esse álcool é famosíssimo. Esse álcool, observe por favor, ele é o propanotriol. Eu não preciso falar 1, 2, 3, por quê? Porque obrigatoriamente cada OH no seu carbono. Se, por exemplo, se eu tivesse 2 OH, seria propanodiol. Aí seria 1, 2 propanodiol e não propanotriol. Esse álcool é famosíssimo, esse álcool é a glicerina ou glicerol. Tá legal? Então, álcool é a presença do grupamento H. Agora, cuidado, nem sempre quando tem o H é álcool, tá? Outra coisa interessante sobre o álcool ele tem uma propriedade de estimular um pouco o apetite alimentar, né? Por isso que antigamente, bem antigamente, mais de 20 anos atrás, era muito comum encontrar o Biotônio Fontoura a presença de álcool nele, certo? E aí o que acontecia? Esse álcool dava uma espécie de apetite. Lembrar que o álcool é um pseudoalimento, né? Dá a impressão que quando a pessoa bebe muito, ela para de comer, porque realmente para metabolizar o álcool você gasta muito energia. Agora, seria muito importante você guardar que álcool é usado como solvente para fabricar bebida alcoólica e combustível. Já em compensação, quando nós falamos em fenol, lembrar que o fenol é uma substância de caráter ácido. Isso aqui é o fenol. É a presença do OH diretamente no anel benzênico. Não pode esquecer o caráter químico do fenol. Tá? Eu posso ter radicais orgânicos do fenol. Isso é fenol. E aí, como que eu dou o nome? Ora, eu dou o nome do radical, que no caso é o metil, e aí fica metilfenol. Só que eu preciso localizar a posição desse radical em relação ao grupo funcional. Eu começo a contar pelo carbono do OH, então eu tenho 3-metilfenol. Eu não preciso falar 1-fenol, porque o OH vai estar no carbono 1. Agora, olha só que coisa interessante. Eu tenho 2 radicais presos na estrutura aromática. Quando eu tenho 2 radicais presos na estrutura aromática, eu posso usar orto, meta e para. Então, nesse caso aqui, se eu fixar esse OH, a posição orto é aqui, meta é aqui. Então, esse é o meta-metilfenol. Essa substância é famosa com o nome de cresol. Certo? Por que tem esse nome? É para lembrar a criolina, certo? Então, quando perguntarem a vocês para que serve fenol, fenol é usado como desinfetante devido ao seu caráter ácido. Mas o fenol tem uma particularidade interessante. Ele é colocado em alguns alimentos para dar uma espécie de aditivo alimentar, para dar vontade de comer. Você acidifica o seu estômago e aí você tem vontade de comer, né? Quem já comeu, por exemplo, aquele amendoim japonês, a casca do amendoim é feita de fenol. Então, se tem fenol, você come aquilo, certo? Te dá uma acidez, aí você come mais, por isso que é impossível comer um só. Onde você encontra fenol é num famoso chocolate bis, né? Por isso que tem esse nome, certo? A pipoca tem fenol, e existem vários alimentos que têm fenol. Agora, o fenol, além dele ser colocado como uma espécie de aditivo de alimento, para dar mais vontade de você comer, ele também é um conservante, porque ele é um ácido, certo? E ele é um ácido fraco, e aí então ele evita a proliferação de micro-organismo em relação naquele alimento, tá? Então, moçada, os primeiros compostos oxigenados, o álcool e o fenol. Lembrar como é que se dá nome em álcool, aprenda a identificar o álcool e, principalmente, observar para que ele serve. E o cuidado com o fenol devido ao seu caráter ácido. Falou? Um abraço para vocês. Tchau.